noite a todos. Eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas. Os trabalhadores do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada a fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Eles lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último quanto tanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 21-16. Nesse instante, eu chamo o Luiz Cláudio, de Londrina, para fazer a prece de abertura. Boa noite. Convido a todos, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, serenar nossos pensamentos e levá-los ao alto, a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos agradecer a oportunidade que temos de estar aqui nesta noite, estudando os seus ensinamentos, as suas leis. Permita-nos, Senhor, que possamos entender o conteúdo aqui abordado nesta noite e nos auxilie através dos seus emissários, para que possamos receber as intuições do caminho do bem, da boa prática, e assim nos melhorarmos a cada dia, colocando esses ensinamentos, praticando as suas leis divinas, e através dessa transformação diária, possamos melhorar-nos, possamos também auxiliar a todos aqueles que necessitam, principalmente através do nosso exemplo e da nossa conduta. Pedimos também, ó Pai, por todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, que onde quer que estejam, sejam amparados e também conduzidos ao bom caminho. Ilumine também em Tua a palestrante desta noite, para que possa trazer a mensagem
e possamos sair daqui reconfortados. Que assim seja. Bom, então nós vamos dar sequência. Hoje nós temos a palestra com a Célia Xavier de Camargo, de Rolândia, já conhecida de vocês. E essa programação, essa palestra, faz parte do mês espírita da 16ª URI, União Regional Espírita, que é um braço da Federação Espírita do Paraná, aqui na nossa região. E logo mais, após a palestra, nós teremos um recado a respeito do nosso encontro, nós falaremos mais a respeito disso. Então, passaria a palavra para a Célia, que fará a exposição dessa noite. Obrigado. Obrigada, Luiz Cláudio. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que nos envolva em eflúvios de luz e de amor. Senhor, aqui estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. Lembramos os pescadores reunidos, se aconchegavam a ti. Longe o sol sumia e a noite borrifava de estrelas. Apontavam longe as luzes, falavas da casa do Pai. Tudo ficou tão distante por nos afastarmos de ti. Mas, Senhor, aqui estamos todos juntos, pois é tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. É tanta saudade, é tanta vontade de te encontrar. Eu gosto muito dessa música, porque ela fala exatamente aquilo que vai nos nossos corações. Eu penso sempre assim, que quando a gente entra numa casa espírita, nós estamos sempre em busca de Jesus. Essa é a nossa finalidade. A doutrina espírita nos trouxe conhecimentos extraordinários que revolucionaram a humanidade do século XIX para o século XX e agora o século XXI. Mas o Evangelho de Jesus há 2000 anos, ele vem iluminando as nossas vidas. Vidas de espíritos necessitados, espíritos imperfeitos, que estamos em progresso, que estamos tentando nos melhorar a cada dia que passa. Então eu escolhi esse texto do Evangelho, que fala sobre os trabalhadores da última hora, exatamente porque eu gostaria de falar um pouco para vocês, lembrar do trabalho. Falar um pouquinho de trabalho. Quem é que não trabalha? Tudo, né? Todo tempo nós estamos trabalhando e tudo trabalha na criação. O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais,
nas questões 674 a 685, vai falar exatamente sobre a lei do trabalho. Ah, mas então a lei... O trabalho é uma lei? É uma lei, né? E é uma lei divina. E faz parte das leis morais, que é leis que vigoram em toda a criação. E nós estamos presos a esta lei. Na questão 684, iniciando, né, as leis morais, no caso a lei do trabalho, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo se constitui numa necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então vejam, nós trabalhamos porque a gente não consegue mesmo ficar parado. Tanto é que é uma lei natural que a gente não consegue ficar parado. Quem é que consegue ficar numa cama sem fazer nada? A gente não consegue, né? Nós temos que estar fazendo alguma coisa. A gente pode ficar um dia numa cama, 2, 3, uma semana. A gente não aguenta. Um mês, como às vezes as pessoas ficam. E tem gente que ainda fica muito mais, né? Então, essa necessidade da gente se agitar, de realizar, de trabalhar, tudo isso faz parte das leis de Deus. Só que nós, com essa nossa vida de hoje, que é uma vida muito de utilitarismo, né? Nós vamos aumentando as nossas necessidades de trabalhar. Aumentamos também o nosso prazer com as coisas, né? Mas nós aumentamos a nossa necessidade de trabalhar, porque tudo que aparece a gente quer comprar e a gente vai ter que ter dinheiro, né, para poder gastar naquilo, e tem que trabalhar mais, e eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e vamos trabalhar cada vez mais. Então aumenta as nossas necessidades. Aumenta também o nosso prazer, nossos prazeres, mas aumentem muito a nossa necessidade desse trabalho. Na outra questão, 675, que é outra questão muito interessante, Kardec, muito perguntador, como sempre, ele diz: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Só as ocupações materiais? Está em curso na lei do trabalho? E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha que maravilha, né? Toda ocupação útil é trabalho. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos visando alguma coisa de bom, de útil, né, de generoso, seja o que for, vai representar trabalho. Mas quando ele diz assim, toda ocupação útil é trabalho, ele já não se refere mais, no meu modo de entender, ao nosso mundo material. Ele se refere também ao mundo espiritual, como nós espíritas entendemos hoje. Isso já faz parte da nossa maneira de ver as coisas, não é? Por quê? Porque quando o nosso corpo adormece, que somente o corpo tem necessidade de repouso, o espírito vai para o espaço. E ele vai realizar suas atividades. Ele pode simplesmente passear, mas ele pode também trabalhar em coisas úteis, boas. Ele pode ajudar as pessoas. Ele pode socorrer alguém. Pode verificar como está um familiar que está doente lá longe, que ele não vê há muito tempo. Ele pode também ir se entender com alguém a quem ele... Porque ele sente uma certa dificuldade de afeto, ou por quem recebe, né, uma certa inimizade, né?
Ele pode ir também conversar, se entender e ver como eles podem se entender, conversar, chegar a um acordo, fazer com que o seu sentimento falando mais alto, se tiver necessidade, que ele peça perdão àquele que ele possa ter ofendido, ou que aceite o perdão do outro, né? Então nós estamos sempre realizando alguma coisa de bom e de útil. Mas também aqui não é apenas no mundo espiritual que a gente pode entender toda ocupação útil é trabalho, mas no mundo material também, né? Na casa espírita, por exemplo, quanta coisa a gente faz que não significa labor do nosso lar, que não significa labor profissional, né? Quanta coisa a gente faz. Aplicar um passe, por exemplo, é um trabalho extraordinário, porque nós estamos ajudando as pessoas a se equilibrarem mentalmente, emocionalmente, a ficarem bem fisicamente, né? Então, tudo isso representa trabalho. E é muito interessante porque quando André Luiz nos trouxe a sua coleção de livros através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier, tudo isso para nós ficou muito claro, né? Muito lógico também. Porque nós tínhamos uma visão das coisas daqui para lá, que era uma visão limitada, né? Como seres humanos, né? Aí André Luiz nos deu uma outra visão, né? A visão de lá para cá, de lá, para o mundo espiritual, e envolvendo a todos nós aqui encarnados. Então, eu acho muito interessante aquela passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz resolveu pedir uma ocupação, né, para o ministro Clarencio, que vocês devem estar lembrados, até no filme não apareceu quase nada, né? Muito pouco. Mas no livro a gente percebe melhor isso. Porque ele estava meio preocupado, ele não sabia o que ele ia fazer. E aí ele percebeu que ali o ministro Clarencio recebia de 2 em 2 pessoas. E essa era uma norma dele, para que aquilo que ele dissesse para uma servisse para a outra e vice-versa, né? Tudo aquilo que fosse informação serviria para as duas. E a senhora, como tinha a prerrogativa, ela havia chegado primeiro, então ela seria atendida em primeiro lugar. E ela pediu ajuda a ele, porque ela queria ajudar muito 2 filhos dela que estavam aqui encarnados e dando muito trabalho. Muito trabalho. E ela, inclusive, começou a chorar, porque ela não sabia como ajudar, que ela precisava de ajuda para poder socorrer os seus filhos, né? Aí o ministro Clarencio perguntou a ela, mas a senhora está trabalhando? Quantos bônus hora a senhora tem? Ela disse lá uma quantia muito irrisória, não me lembro bem, umas 300, né? Uns 300 bônus hora que ela tinha, né? Então ele começou a mostrar a ela, né, que ela não tinha nada, porque ela já estava ali há muitos anos no mundo espiritual e só tinha dado esse tanto de horas a benefício da coletividade, né? Falou assim, mas então, pelo menos, a senhora tem amigos, tem pessoas que possam ajudá-la? Ela não tinha amigos. Porque em todo lugar, inclusive ele conversou com ela sobre isso, em todo lugar que ele a colocava, né, toda a função que ele arrumava para ela, toda a atividade, ela dava uma desculpa, né? Mas em tal lugar, mas lá era insuportável, as pessoas não davam para aguentar, quem é que merece ficar naquele lugar? E aquele outro, mas lá também, aquilo lá não era para mim. E foi dando desculpa em cima de desculpas, né? Até que ele disse a ela, minha irmã,
se a senhora não conseguiu fazer amizades, não conseguiu gerar pelo menos simpatia nas pessoas, se a senhora não trabalhou, né? Quer dizer, que não tem recursos próprios para ser socorrida, para ser auxiliada, mas a senhora também não tem amizades, não tem a simpatia das pessoas, como a senhora espera ser ajudada? Porque vejam bem, é a mesma coisa aqui, não é, na Terra? Quantas vezes as pessoas vêm nos ajudar por simpatia, porque gostam da gente, né? Porque é aquela história, é dando o que a gente recebe. Se nós geramos simpatia, geramos amor nas pessoas, nós vamos receber essa simpatia, esse amor de volta. Mas se não gerarmos, como é que nós vamos pedir alguma coisa? Vamos nos colocar no lugar dessa senhora. Como é que nós vamos pedir alguma coisa a alguém se a gente não tem simpatia? Ela não tem simpatia por nós. Às vezes a gente nem conhece. Como é que a gente vai poder pedir? Então o ministro Clarencio acabou dizendo para ela, olha, a senhora volte lá para os campos de repouso onde a senhora estava descansando, né? E vá refletindo em tudo isso que nós conversamos aqui. Então, no mundo espiritual, o trabalho também é muito importante. Porque ali, até mais do que aqui, a gente vai perceber a grandeza do trabalho, né? E como a gente vai se sentir com ele. Porque o trabalho, ele causa satisfação, ele tem que causar alegria, bem-estar, otimismo, bom humor. Não adianta a gente fazer as coisas também amarrados, né? Que aí fica difícil. Nós vamos nos sentir mal-humorados. E aí nada corre bem. Tudo que a gente for fazer vai ser com uma vontade. E aí as coisas ficam difíceis. Se for um trabalho profissional, então, mais difícil ainda, não é? Então, quando Jesus fala nessa parábola dos trabalhadores da última hora, né, ele está mostrando que o trabalhador da última hora, ele vai receber a mesma coisa, como ele pagou, mandou que o seu intendente ele pagasse, né, a mesma coisa para aqueles que chegaram na última hora, daqueles que começaram no início. Mas por quê? Porque como o Senhor, e o Senhor sempre no Evangelho de Jesus, seja o pai de família, seja o rei, né, seja o Senhor da seara, seja o que for, ele é sempre a figura de Deus para nós. Então, como o Senhor resolveu pagar a mesma coisa, é sinal que aquele que tinha trabalhado uma hora apenas fez por merecer aquele salário. Enquanto que aqueles que trabalharam o dia inteiro, às vezes ficaram, né, vagabundeando ali, conversando, como é comum, né? Às vezes lá com a enxada aqui no braço e conversando, né? Deixando passar o tempo, não é? Isso em qualquer empresa, em qualquer fazenda, qualquer lugar, é a mesma coisa, né? Mas aquele que chegou no final, ele tem mais vontade de trabalhar. Porque ele reconhece que ele recebeu uma dádiva, uma oportunidade com aquele trabalho. Então ele vai receber a mesma coisa. E às vezes até mais, dependendo do seu esforço. Mas por outro lado, ele também tem que ser digno do seu trabalho. Ele tem que ser digno daquilo que ele recebeu. E é o mesmo caso nosso, porque nós gostamos de nos comparar aos trabalhadores da última hora. Aqueles que chegamos no final, quase no final, na última hora realmente, né? Porque Jesus, ele nesta parábola, ele mostra que esses trabalhadores que começaram bem na primeira hora e tudo mais, são aqueles, Moisés, os profetas, né?
vem vindo, depois aqueles que foram os mártires do cristianismo, todos aqueles que vieram depois, aquelas criaturas que deram a sua contribuição à sociedade, seja através da filosofia, da ciência, não é? Então, esses todos, eles vieram antes. Nós, como espíritas, chegamos depois. Então, nós seremos dignos do salário. Mas desde que a gente realmente faça por merecer. E aí é que está uma questão. Será que a gente está fazendo por merecer? Né? Será que nós estamos fazendo por merecer? Quando, nesse mesmo capítulo 20, quando fala sobre a missão dos espíritas, fala daquela necessidade da gente trabalhar com coragem, com valor, divulgando a palavra para todo lado, auxiliando as pessoas. Todos aqueles que nos cercam, que fazem parte da nossa vida. Né? Quando fala nos obreiros do Senhor, nos conclama a nos unirmos. A nós nos unirmos. Assim, ditosos que hajam dito a seus irmãos, isso nos obreiros do Senhor. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, todos vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Essa é uma mensagem do Espírito da Verdade, Paris, em 1862. Então, meus irmãos, a necessidade de trabalharmos, de realizarmos alguma coisa de bom e de útil, a benefício, a gente fala a benefício do próximo, mas não é a benefício do próximo, na verdade é benefício de nós mesmos, porque aquilo que nós estivermos fazendo aos nossos irmãos, na verdade, nós estaremos fazendo a nós mesmos. Porque nós vamos receber com isso. Né? Então, a nossa vida não é fácil. Ela é composta de 1000 problemas que a gente tem que enfrentar, 1000 dificuldades, né? Conflitos, uma série de coisas que muitas vezes tumultuam a nossa vida. Mas nós somos espíritos em evolução, né? Nós não estamos aqui na Terra a passeio. Então, a cada nova encarnação, nós temos que ter nos adiantado pelo menos um pouco. Né? A cada nova vida, a gente vai se adiantando, vai progredindo cada vez mais. Porque de toda encarnação, nós sempre progredimos. Sempre, sempre. Mesmo que a gente ache que tenha errado muito, sempre alguma coisa a mais nós conseguimos realizar a nosso benefício, a benefício do nosso progresso. Agora, com todo esse conhecimento que nós recebemos da doutrina espírita, nós temos que aproveitar essas bênçãos, porque muitas vezes nós ficamos presos ao passado. E o passado não vai nos trazer melhorias. Pode nos servir de parâmetro daquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Né? Mas nós temos que pensar daqui para frente. Deixar de lado o passado, porque tem pessoas que ficam debruçadas no passado, esquecendo que nós estamos hoje realizando aquilo que nos compete fazer para o nosso futuro. Nós sabemos que essa linha do presente, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Muito pequena. Né? E o presente fica exprimido entre o passado e o futuro, entre aquilo que já foi e aquilo que ainda vai ser. Né? Então nós temos só esse tempo para agir, para podermos trabalhar, né?
que é o nosso tempo presente. Então, eu me lembro de uma passagem do Paulo, né? Ele que foi um trabalhador incansável pelo cristianismo, ele que durante mais de 30 anos ele viajou levando o evangelho para todas as regiões, para todos os lugares, né? Fez tudo aquilo que deveria ter feito com muita garra, com muito entusiasmo. O Paulo tem um texto numa epístola aos Tessalonicenses, aos Filipenses, e ele diz que ele, por ele mesmo, ele não se sente perfeito. Ele não sente que ele é perfeito. Mas uma coisa ele faz. Ele deixa tudo para trás, tudo que já passou, e vai em busca daquilo que ele tem que realizar. E é exatamente isso que nós também temos que fazer, né? Porque isso faz parte da nossa vida. Para a gente poder se fixar mais nos nossos ideais, deixando os erros para trás. Nós vamos ter que corrigir tudo que já fizemos. Mas isso é paulatinamente. À medida que a gente vai progredindo, a gente vai tendo a necessidade de se melhorar, e aí nós vamos vencendo aquelas más qualidades que a gente ainda traz, né? Então, a gente vê que tem muita gente no meio espírita que fica preso em coisas assim, que não deixam com que elas trabalhem, que exercitem o bem, né? Por exemplo, a morte de um ente querido. É doloroso? Certamente é. É muito doloroso, a pessoa vai sofrer muito, vai sofrer por um longo tempo. Mas a pessoa também não pode ficar apenas sofrendo sem fazer nada. Porque aí, aquela dor não vai passar nunca. Porque a gente só fica com o pensamento fixado naquele que partiu. Quando nós nos dispomos a trabalhar, fala assim, olha, eu estou sofrendo sim, né? Mas eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que lutar, tenho que continuar a minha vida, né? Tem uma moça, ela é casada, muito jovem, lá em Rolândia, há pouco tempo. O marido dela desencarnou. Foi uma coisa assim muito, muito brusca. Foi um acidente, uma coisa assim, né? E ela de repente ficou sabendo daquilo. A gente imagina, um turbilhão na vida da pessoa. E eles tinham uma empresa, né? Estavam se fixando como empresários, né? Gente, ela disse assim que ela não teve tempo de guardar luto pelo marido. Porque era tanta necessidade de atender as obrigações ali da empresa, que ela lá com as lágrimas correndo, ela tinha que correr para atender. Mas, no entanto, foi isso também que fez com que ela pudesse passar por aquela situação com mais rapidez do que se ela tivesse ficado, né, presa àquilo. Eu conheço pessoas, na nossa casa mesmo nós temos exemplo de pessoas que perderam entes queridos há mais de 20 anos. E que até hoje, uma delas não se levantou. A gente pergunta, como é que você está, fulana? Ah, mais ou menos, né? Difícil, não é? Porque ela vai passar a vida inteira. E o filho manda mensagem, consola, ajuda. Não adianta. Porque ela está presa naquilo. Então é muito difícil, né? Realmente. Muitas vezes a gente, no meio espírita, ou até no nosso trabalho profissional, às vezes a gente tem um amigo, aquele amigo nos magoa, então a gente fica magoado com aquilo, ou até fica melindrado, né? Alguma coisa que aconteceu fica melindrado, né? Não consegue sair daquela situação, guardando
aquele ranço dentro do coração, não consegue fazer mais nada, sai. Não posso fazer, agora, para não encontrar com a pessoa, acaba deixando, né? Conheço alguém que saiu até da empresa onde trabalhava, porque disse que não dava para encontrar o amigo, porque o amigo tinha traído ele, né? Parou de trabalhar, ficou um tempão depois desempregado. Será que é isso que a gente quer para nós? Será que é isso que nós desejamos? Na casa espírita, né? Às vezes a pessoa fica esperando ganhar uma fortuna. Isso a gente vê muito as pessoas falarem, né? Eu vou ver, olha, a hora que eu ganhar na loteria, eu vou montar uma creche, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bobagem. Tudo isso é bobagem. Porque nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos em mãos, né? Qual que é o serviço que eu tenho aí para fazer? O que é que eu posso realizar? O que está nas minhas condições de realizar? Né? Nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos em mãos. Não adianta a gente ficar correndo em busca de coisas na estratosfera, né? De ideais que a gente acalenta, que às vezes nunca vão se realizar. Se a gente ficar pensando assim, a gente vai perder um tempo precioso, né? E não vamos conseguir fazer nada, né? Às vezes, eu já vi isso também. Tem gente que, às vezes, em virtude de descobrir no companheiro, dentro da casa espírita, de descobrir no companheiro um defeito qualquer que não aceita, né? Ele fica todo cheio de escrúpulos, fala assim, não dá para trabalhar com fulano. Como é que eu vou trabalhar com fulano que eu sei que é isso e aquilo? Gente, mas quem é que somos nós para julgar? Né? Quem somos nós para julgar? Nós podemos ter defeitos muito piores. Porque os nossos defeitos, nós não enxergamos. Nós só enxergamos o do outro. Então a gente tem que ter, se a pessoa realmente é cheia de problemas, nós temos que ter muita compaixão e até orar por ele. Tentar ajudar. Né? Mas não agimos assim, não, eu vou sair, porque não dá para trabalhar com fulano, como é que eu vou ficar no mesmo grupo que aquela criatura? Né? Então, é alguma coisa para a gente pensar como espíritas, né? Outra coisa também é quando a gente tem sentimento de culpa por alguma coisa que fez. É outro problema que fica remoendo, né? Porque o sentimento de culpa, né? Ele fica amarrando de uma tal forma, gera um remorso terrível, né? Se a gente prejudicou alguém, gera remorso, e aí a gente não consegue fazer nada. Mas eu não posso, como é que eu vou trabalhar do jeito que eu estou me sentindo? Ora, mas se não trabalhar, não vai melhorar nunca também, né? Então, todas essas coisas são importantes para a gente, né? Porque se o nosso passado pode servir de experiência, né? Muitas vezes não serve como baliza para o futuro. O Emmanuel, se não me engano, que tem uma mensagem que ele fala sobre isso. Não serve de baliza para o futuro. Futuro nosso, nós temos que buscar o melhor. Deixar o passado de lado. Errei, né? Tem que, como diz aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É a melhor coisa que a gente tem que fazer. Aliás, eu acho esse samba eu acho genial. Paulo de Tarso também, ele tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz assim, considerando todos esses embates, né, do gênero humano, das nossas dificuldades, né? Ele diz assim: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias luminosos que nos esperam.
Então, vamos tocar a coisa para frente, né? Seguir adiante, realizar nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Sempre com muita alegria, com muito bom ânimo, com muita disposição. Não tem nada que a gente não possa transformar, se a gente desejar, no melhor. Não há nada que a gente não transforme. A gente vai mudar as coisas. Esse é o nosso desafio. Nós temos a vontade, né? Nós temos o desejo, nós podemos ter o desejo de vencer. Mas nós também temos que ter a disposição de perseverar. Porque também não adianta ter vontade e não perseverar. Então, se eu tenho vontade para realizar alguma coisa, no dia seguinte eu estou lá parada, né? Vou realizar, não vou. Não está dando muito certo, não. Deixa para outra hora, né? Agora não vai dar, né? Mas dá. Se a gente quiser, dá. E serve para tudo. Serve para os nossos defeitos morais, aliás, as nossas imperfeições morais, né? Que a gente pode dividir em defeitos e vícios. Todas as nossas imperfeições e os nossos vícios podem ser vencidos dessa forma, através da vontade. Basta que a gente queira, que tenha determinação, desejo de servir, de trabalhar, de realizar e de ir em frente. Mas para isso a gente tem que trabalhar. Não adianta ficar conservando tristeza, nada disso. Tem que ir sempre em frente. Olha, cada um de nós vai receber na vida aquilo que precisa, que é necessário para o seu trabalho. Necessário para a sua mudança interior. Nós estamos em contato com as pessoas ideais, no ambiente correto, né? Para que nós possamos realizar as nossas tarefas. Então, temos que pensar bem, que às vezes a gente fala assim, mas eu não podia ter nascido em tal lar, né? Não me dou com fulano, não me dou com ciclano, não me dou com meu irmão, não dou com esse, não dou com aquele, ou então ele não se dá comigo, ou ela não me aceita. Se nós pensarmos assim, nós nunca estaremos satisfeitos em família alguma. Porque nós temos exatamente o que a gente precisa para poder melhorar. Se nós estamos ali naquela família, é a família certa para nós. O ambiente correto, ideal. E é exatamente ali que nós temos que exercitar todo o nosso potencial transformador na vida. Então, eu me lembrava de uma... Quando eu estava preparando essa palestra, eu me lembrava de uma mensagem do seu Schutel, Caibar Schutel, mas também me lembrava de uma historinha que eu li, eu acho até do Simonetti, eu não me lembro bem. Ele diz o seguinte, que num centro espírita, que não é esse aqui, viu, gente? Mas que num centro espírita, o dirigente não deixava ninguém fazer nada. Deixava ninguém fazer nada. Porque alguém ia falar assim, olha, quer que eu faça tal coisa? Não, não precisa não, pode deixar que eu faça. E tal coisa, posso fazer? Não, pode deixar que eu faça. Quer que eu fique na porta lá dando mensagem? Não, pode deixar que eu faça. E assim, ele foi tomando conta de tudo. Aí, de repente, um dia, chegou a notícia que o centro estava fechado. Então, foram lá saber o que estava acontecendo. Um grupo do mundo espiritual veio saber o que estava acontecendo. E só estava o guarda lá de plantão, guarda espiritual, né? De plantão. Falou assim, mas o que está havendo? Por que está fechado o centro? Ele falou assim, porque o presidente desencarnou e o centro desencarnou também. Não tinha mais ninguém que ia ficar lá, né? Então, nós não podemos ser assim. Então, por isso que eu me lembrava dessa mensagem do Caibar Schutel, que ele fala,
Seja voluntário. Seja voluntário na evangelização infantil. Não espere ser convidado. Seja voluntário no culto do evangelho, que vai modificar tantas vidas, né? Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para colaborar. Seja voluntário no estudo edificante, porque é assim que a gente aprende. Seja voluntário na mediunidade, porque na mediunidade não aguarde o desenvolvimento mediúnico. Sabe que isso é uma realidade? Às vezes as pessoas pensam que ser voluntário na mediunidade é ir para uma reunião mediúnica, mas não é. Quando a gente ajuda alguém, ajuda um necessitado, quem vocês acham que está em volta ali tentando ajudar? Os amigos daquele companheiro infeliz que está ali precisando de ajuda. E aí nós vamos ser instrumentos de ajuda para aquela criatura. Seja para dar uma orientação, que aí a gente fala, às vezes as pessoas falam assim, eu nem sabia o que ia falar, quando eu vi eu estava conversando com ele, falando, né? E é isso mesmo. A melhor maneira de desenvolver a mediunidade é no trabalho, junto ao nosso próximo necessitado, né? Seja voluntário na assistência social. Seja voluntário na propaganda libertadora. Seja voluntário na imprensa espírita. Por quê? Porque tudo isso é necessário. Nós precisamos de trabalho. É trabalhando que a gente se desenvolve, que a gente vence as nossas dificuldades e as dos outros também, né? Sim, meu amigo, não se sinta realizado, diz Karl Schutel. Cultive a espontaneidade nas tarefas do bem. A semeadura é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos de renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo, a mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Karl Schutel. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, né, nesta noite. Lembrando que trabalho é amor. Amor é doação. E não há trabalho maior do que aquele que nós realizamos a benefício, né, do nosso próximo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.